Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo nós iremos resumir a lição 10, que tem como título O Avivamento na Vida Pessoal. Desde já eu quero agradecer aos irmãos e amigos que nos acompanham, que têm nos ajudado aqui no canal, fazendo sua inscrição, compartilhando nossos vídeos, comentando, deixando seu like. Nós chegamos agora a mais de 5.000 inscritos e eu quero agradecer a todos. Que Deus possa os abençoar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ajude o nosso canal a ganhar mais relevância no YouTube, compartilhando, fazendo o seu comentário, deixando aqui o seu like. E que Deus também possa te abençoar. Nós temos uma comunicação também na rede social Instagram. Nós deixamos aqui na descrição do nosso vídeo. Se você quiser nos acompanhar lá, Cristão Missionário, será um prazer. Lá temos destaques de duas congregações que estamos aqui cooperando com a construção no interior do nosso estado. E se você também quiser cooperar com as construções dessas igrejas e também com o nosso canal, nós deixamos aqui um Pix para que assim possa ser possível fazer essa contribuição de maneira voluntária e que Deus o abençoe em nome de Jesus. O textuário diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Está no Salmo 63, versículos 3 e 4. Verdade prática. A presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. A leitura bíblica em classe está no Salmo 63, versículos do 1 ao 8. Nós não iremos ler, mas iremos aqui fazer menção do texto no nosso comentário. A palavra-chave é fervor. Esta lição ela traz 3 objetivos específicos. São eles: compreender as características de um genuíno avivamento na vida do salmista, conscientizar sobre a necessidade da prática constante das disciplinas espirituais cristãs para uma vida avivada e entender que uma vida cristã avivada é manifesta em bons frutos na vida pessoal do crente. Hoje nós iremos estudar um pouco o Salmo 63 e iremos aqui tirar algumas lições de vida para o cristão ter uma vida avivada, tanto pessoal como na vida familiar. E essa vida cristã avivada, ela se revela em todos os lugares, a partir do seu testemunho, no casamento, na vida familiar, na escola, na faculdade, no trabalho, nos negócios, enfim, na proclamação do evangelho em todas as áreas da nossa vida. Nós iremos para o nosso esquema resumo e ele sempre fica disponível no final do vídeo. O primeiro ponto, o avivamento na vida do salmista. O número 1, uma busca sincera. Nós que estudamos a palavra do Senhor, percebemos neste salmo que o salmista, ele enfrentou momentos de lutas e dificuldades em sua vida. Mesmo assim, diante dos momentos de dificuldade, ele desejava a presença de Deus. No Salmo 63, versículo 1, diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Note que o salmista desejava buscar a Deus de madrugada. E o anseio dele, da sua alma, era pela presença do Senhor. No Salmo 42, versículo 1, o salmista também descreve a forma com que a sua alma desejava Deus. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Sua alma tinha sede de Deus e promete buscá-lo em terra seca, como diz no versículo 1. O salmista desejava, assim, a presença do Senhor e desejava buscar esta presença. Tinha uma vida plena de convicção, de busca incessante da presença do Senhor. O número 2, contemplando e bendizendo ao Senhor. O salmista também tinha anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus. No versículo 2, diz o texto: para ver a tua fortaleza e a tua glória,
como te vi no santuário. No final do versículo 1, ele diz: a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Aí mostra a finalidade no verso 2, para ver a tua fortaleza e a tua glória. Esse contato do salmista, ou esse anseio dele em ver a glória de Deus, mostra o reconhecimento da benignidade divina. Somente um verdadeiro avivamento é capaz disso, de trazer esse desejo de buscar a presença, a glória do Senhor e a sua fortaleza. O número 3, Deus é o nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e a sua boca o louvará. No verso 5 do mesmo Salmo 63, diz o texto: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Esse é o resultado de quem verdadeiramente anseia em contemplar, em buscar a presença do Senhor. Se lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia de auxílio, júbilo e segurança. Somente um verdadeiro avivamento traz a bênção da segurança. O Salmo 4, versículo 8, diz o salmista: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. A segurança vem de Deus e o salmista buscava a Deus para ter essa segurança. A verdadeira segurança vem de Deus. Deus é a fonte da bênção da segurança. O segundo ponto, o avivamento espiritual do crente. O número 1, reservando uma agenda de piedade. À luz do que aprendemos com o salmista, bem como ao longo das Escrituras e da própria história da igreja, nós tiramos alguns elementos que nos servem de modelo de espiritualidade ou modelo espiritual para a nossa vida. São eles a oração e a leitura devocional da Bíblia. No Salmo 55, versículo 17, diz o salmista: de tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Note, a oração, o salmista dedicava pelo menos 3 vezes ao dia para orar ao Senhor, dedicar tempo à oração. Não é possível termos uma vida avivada, uma vida cristã avivada, sem dedicarmos algum tempo ao longo do dia à prática da oração, à comunhão com Deus e à leitura da Bíblia. No Salmo 119, versículo 97, o salmista diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. A lei, a palavra de Deus, todos os dias o salmista meditava. Me faz lembrar também no Salmo 1, onde o salmista diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Leitura da Bíblia, meditação. Nós temos que tirar um tempo do nosso dia, constantemente, diariamente, a prática da oração e da leitura da Bíblia. O número 2, a prática da oração. Nós encontramos exemplos de homens na Bíblia que tinham o hábito de oração. O comentarista, ele faz alguns apontamentos aqui e nós tiramos apenas 2 exemplos. Ele fala, primeiro, de Davi, conforme o Salmo 55, versículo 17, que mencionamos ou citamos agora há pouco: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Ele ainda cita aqui Daniel, que costumava orar 3 vezes ao dia. Está em Daniel capítulo 6, versículo 10. E o nosso Senhor Jesus, que teve uma vida dedicada à oração e mostrou-nos o maior exemplo de dedicação ao Senhor em oração. Em Mateus capítulo 26, versículos 36 ao 44, onde ele ora a Deus 3 vezes no Getsemane e encontra os seus discípulos ali adormecidos. E ele os chama a atenção. No verso 41, ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
A prática da oração deve ser um hábito diário na vida de todo cristão avivado. O número 3, a leitura devocional da Bíblia. Ao lado da oração, a Bíblia deve ser lida e estudada. Ler e estudar a Bíblia tem que fazer parte do nosso viver cotidiano se quisermos ter também uma vida avivada. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz Paulo àquele jovem obreiro: persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. No verso 15, ele diz: medita estas coisas e ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Nós podemos tirar aqui dois verbos. Ler, ele diz, persista em ler, persistência, perseverança na leitura. E medita estas coisas, ou seja, a meditação, leitura e meditação na palavra do Senhor. Temos que dedicar tempo de nossa vida também ao estudo sistemático da palavra de Deus. Leitura e estudo. Aqui nós podemos tirar alguns aspectos, conforme o comentarista aqui menciona. A Bíblia deve ser lida e estudada, e esses aspectos que são tirados desse estudo sistemático da palavra de Deus, porque a Bíblia previne o nosso coração de pecar contra o Senhor. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Prevenção. Quando nós meditamos e guardamos a palavra de Deus, nós estamos prevenindo contra o pecado, ou nos prevenindo contra o pecado. Dirige a vida do cristão e ordena toda a sua vida. Quanto a dirigir a nossa vida, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos, aqui nós colocamos um esquema resumido com as palavras-chave do nosso comentário, tirado do nosso quadro com base em nossa lição. O avivamento pessoal na vida do salmista, do crente e na vida pessoal e familiar, conforme o ponto 3 que aqui iremos dar continuidade. O terceiro ponto, a vida pessoal e familiar do crente avivado. O número 1, a vida pessoal. Uma vida cristã avivada, conforme nós comentamos anteriormente, através da oração e da leitura sistemática da palavra de Deus, leitura e estudo da palavra de Deus, nós tiramos alguns aspectos para a vida pessoal do cristão avivado. São eles, conforme o comentarista pontua aqui, nós separamos dois aspectos em virtude do nosso espaço. Ele mostra que o cristão, na vida pessoal, ele é íntegro, um dos aspectos é a integridade, o outro, a prudência, não se precipita em relação às coisas, espera o tempo de Deus. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O comentarista ainda pontua aqui a prudência no falar e no agir, o cuidado na saúde física e emocional. Tudo isso são aspectos de uma vida cristã avivada, na vida pessoal. Número 2, na vida com o cônjuge. Entre outras consequências básicas para uma vida do cristão avivado, nós vemos aqui algumas coisas que o comentarista pontua na vida matrimonial, que deve ser avivada pelo Espírito de Deus, pela presença do Senhor. Entre os aspectos, nós separamos o amor e a submissão. Em Efésios capítulo 5, versículo 22, o apóstolo São Paulo, ele fala, ensinando para aquela igreja: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Observe, a sujeição da mulher em relação ao marido é semelhante à sujeição dela ao Senhor. No verso 25, ele dá a recomendação para os maridos: amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar
a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Observe, a sujeição da mulher em relação ao marido é uma recomendação da palavra de Deus. E o amor do marido em relação à mulher também é recomendado, ensinado na palavra de Deus. E ambos têm como parâmetro de comparação a sujeição e o amor ao próprio Senhor. O número 3, a vida com os filhos. Uma vida cristã avivada em relação à sua família, a seus filhos, tem que ter alguns cuidados. Dentre os cuidados que o salmista aqui pontua, nós separamos o culto doméstico. Nós devemos tirar um tempo do nosso dia para cultuar ao Senhor juntamente com nossa família. Isso vai trazer alguns benefícios no relacionamento entre os pais e filhos. Nesses benefícios aqui, nós separamos o culto doméstico, mas o comentarista ele também cita o afeto, cuidados espirituais e a disciplina. O número 4, os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente verdadeiramente avivado, conforme nós pontuamos aqui, este avivamento na sua vida pessoal, com o cônjuge e com seus filhos, ele é um crente alegre, não teme a morte e é santo. Alguns pontos aqui o comentarista traz ainda, ele é forte, mas nós pontuamos aqui em especial a santificação. O crente alegre, ou melhor, o crente avivado, ele é um crente separado, é um crente santo, e ele tem sua vida dedicada ao Senhor. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz o apóstolo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo porque eu sou santo. Os efeitos do avivamento na vida pessoal de um crente avivado traz para ele, entre outras coisas, a alegria e a santidade. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, como podemos perceber na vida do salmista, que ele, mesmo em meio a dificuldades, buscava a presença do Senhor. Ele demonstrava a realidade de uma vida avivada, que nós possamos aplicar também em nosso viver cotidiano, porque o caráter e o testemunho cristão é demonstrado através do fruto de uma vida verdadeiramente avivada, seja na vida pessoal, familiar ou em qualquer outro ambiente. Que Deus possa o abençoar em nome de Jesus.